Que Deus possa nos abençoar nesta noite, nesses momentos que estaremos aí algum tempo juntos para falar de Apocalipse capítulo 7, né? Em especial os 144 mil, né, de Apocalipse. Nessa passagem de Apocalipse 7, versículo 4 a 8, os judeus selados, diferentes da multidão gentia, eles são numerados e as tribos são cuidadosamente separadas, né? Em números bem precisos, são 144 mil judeus selados. Esses judeus são salvos no início da grande tribulação e são selados a fim de passarem por ela, né? Mas eu fiz uma pergunta para alguns e gostaria de saber se quem está presente se pode... Tudo bem, Henrique? Se pode... se tem uma ideia de quem são esses 44 mil. Se são judeus, se são a igreja. Eu gostaria de saber aí quem são. Se ninguém tiver uma resposta, a gente vai começar, eu vou dar alguns pareceres aí, tá bom? Para a gente ter uma ideia maior de quem são esses 144 mil aí. Célia, Silvia, nada? Tá bom, então vamos lá. Eu vou continuar, né? Esses 144 mil é o remanescente judaico preservado do martírio, né? Existe sempre uma pergunta a respeito dos 144 mil por quem estuda a Bíblia. É a igreja representada? Então, observando com atenção os textos, os contextos, fica esclarecido quem são os 144 mil. O Espírito de Deus diz que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Na verdade, a palavra Israel nunca é usada para a igreja, a não ser em Gálatas 6,16. Mas, diante dos estudiosos, ainda existe aí uma grande divergência sobre a exegese deste texto aí, tá? Gálatas 6,16 diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Passagem muito similar pode ser vista também em 3,29 de Gálatas. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Evidentemente, mesmo havendo esses textos que colocam Abraão na condição de pai de todos os que creem, né? Está lá em Romanos 4,11. Mesmo assim, os crentes cristãos não pertencem às 12 tribos de Israel. Ainda que alguns eruditos aí comparem a igreja com Israel de Deus, né? De Gálatas 6,16. Porém, nessa passagem, isso não faz sentido. Os 144 mil são, pois, necessariamente israelitas. Estes constituem o remanescente do povo terrestre de Deus. São eles, sem dúvida, os pregadores do evangelho do reino durante a grande tribulação. Alguns teólogos têm procurado ver neste texto e nos que se seguem apenas um número simbólico e não literal, dizendo que esse número se derivaria aí do conceito dos 70, que simbolizaria aí a totalidade de Israel, que você vai encontrar lá em Gênesis 46, 27, ou se derivaria da igreja representada em seus líderes, né? Isso você pode comparar lá, ver lá em Lucas 10, 1. Ainda com as 70 nações do livro de Gênesis. Mas vamos lá. Apocalipse, ele precisa ser interpretado não isoladamente, mas em conjunto com todas as escrituras. Isso inclui o tópico dos 144 mil e a missão deles. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vou ler aqui Apocalipse 7, 1 a 4. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos:
aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Os 4 ventos, eles apontam para o juízo iminente sobre a terra. Essa intervenção provém das próprias Escrituras, quando Deus promete trazer sobre Elão os 4 ventos, pondo em fuga os seus moradores por todas as nações. Tá? Isso está lá em Jeremias 49:36, você pode fazer esse paralelo. Isso se encaixa no contexto de juízo sobre as nações que é descrito em Apocalipse, a ocorrer lá no tempo conhecido como Dia do Senhor, e especificamente para Israel durante a famosa dores de partos do Messias, né? Esse selo é um símbolo usado por toda a Escritura para indicar propriedade e autoridade real. Ao profetizar a respeito da destruição pendente sobre Jerusalém, Ezequiel ouve o Senhor instruir um anjo para marcar com um selo na testa todos os que não se profanaram com a idolatria reinante na cidade. Em seguida, ele determina a exterminação de seus moradores. Ele ordena, Ezequiel 9:4-6, não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Logo, o selo na testa indica que os 144.000 são propriedade divina e que devem ser preservados em meio aos terríveis juízos que irão se seguir. Quando Davi fugia de Saul, ele se escondeu na caverna de Adulão. Durante o tempo de fuga e de provação, ele experimentou a proteção de Deus sobre si e escreveu vários salmos para expressar a sua angústia e, ao mesmo tempo, expressar gratidão a Deus por essa proteção. A palavra Adulão tem um valor numérico de 144 e, por isso, é um número bíblico para abrigo e refúgio. Não é por acaso que justamente o Salmo 142 seja um desses em que Davi exalta a Deus como seu refúgio e clama por proteção e livramento. Ele fala assim, 144, versículo 2. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto retiro e o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio. Também não é à toa ou acaso que a medida do muro da Nova Jerusalém seja de 144 côvados. Isso já está lá na frente em Apocalipse 21:17. Sendo um muro um símbolo de proteção e abrigo. Então a gente não deve se surpreender que o fato de que a marca da besta seja colocado também na testa dos homens, né? Além da mão direita, em um claro sinal de afronta a Deus. Pois Satanás, sendo seu inimigo, busca não somente lhe fazer oposição, mas também imitá-lo. Ele falsifica o que é de Deus. A marca da besta, seja ela qual for, é uma maneira de reivindicar almas para si, levando-as à condenação, exatamente o contrário do selo de Deus. Logo, os 144.000 ali marcados na testa receberão uma proteção sobrenatural durante o período de maior aflição e angústia para o mundo. Eles atravessarão, mas serão preservados pelo Eterno, quando os 4 ventos do juízo forem liberados sobre a terra. Qual a sua missão? A resposta está no próprio texto de Apocalipse. E não cabe aqui a gente ficar com muitas delongas. Quanto ao que está tão direto. Todos eles, primeiramente, são judeus. 12.000 de cada um das 12 tribos de Israel. Tá? Existe aí questão de uma tribo que foi lançada fora, nós vamos falar aqui agora. A tribo de Efraim aparece substituída por seu pai José, que se soma à tribo de seu primogênito Manassés. Apenas a tribo de Dan está excluída. Por quê?
Parece que o motivo não é muito claro, porém a resposta também pode estar nos demais livros da Escritura. Depois de entrar na Terra Prometida, Dan foi a primeira tribo a cometer idolatria quando o tabernáculo estava em Siló, erguendo uma imagem de escultura. Dan também foi o local onde foi erguido um dos 2 bezerros de ouro, o que se tornou em uma pedra de tropeço e um pecado terrível, gerando grande divisão entre o povo. Você pode ler sobre a escritura lá de Juízes 18:30, e isso que eu acabei de falar está em 1 Reis 12, 29 e 30. Isso pode ter sido motivo de sua exclusão dos 144 mil de Israel. Sem sombra de dúvida, esses 144 mil são uma classe especial. Não são melhores do que o remanescente de Israel, mas são diferenciados. De fato, quando eles são mencionados mais adiante, diz que são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. E isso está em Apocalipse 14:4. Assim, vê-se que todos são homens purificados de todo tipo de imoralidade e impureza sexual, que possuem um caminhar e proceder santo, pois na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Nós podemos ler isso em Apocalipse 14:5. Provavelmente são todos jovens, bem jovens, e talvez muitos deles serão adolescentes. Sabemos que nas comunidades judaicas, especialmente dentro de Israel, os jovens se casam bem cedo e virgens, e não se expõem a uma imoralidade sexual. Este contexto é bem plausível e realista dentro da descrição de João, mesmo nos dias de tanta luxúria, impureza e incontinência sexual que vivemos nesse nosso mundo aí contemporâneo. A missão desses 144 mil, entre as mais árduas, porém, são também as mais nobres. Após o arrebatamento da igreja, eles passam a testemunhar de Yeshua para Israel e para as nações durante a última semana de Daniel, também que é conhecida como Grande Tribulação. Há uma interpretação muito antiga sobre os 144 mil que parece muito interessante sobre a missão deles. Embora sendo cumpridores da Torá e judeus devotos, eles não reconhecem que seu Messias seja Yeshua. Isso mudará instantaneamente quando eles virem a noiva, a igreja sendo arrebatada em algum momento durante a grande tribulação. Provavelmente entre o início e o fim da primeira metade da última semana de Daniel. Há várias interpretações comparativas com as escrituras a esse respeito. Uma das mais curiosas é em relação à história do arrebatamento de Elias. Ao ver o ser tomado aos céus, Eliseu recebeu uma porção dobrada de sua unção para executar seu ministério de uma maneira muito eficaz em dias ali de Eliseu e de Elias, dias muito, muito difíceis para Israel, como ocorrera lá com Elias. Assim se dará com 144 mil que são zelosos da Torá, da palavra, porém sem a revelação do Messias. Ao vê-lo tomar sua noiva nos ares, eles se converterão a Yeshua, recebendo uma unção dobrada em poder, o que os capacitará a testemunhar eficaz e ousadamente diante de Jesus para o remanescente de Israel e para as nações, antes de sua volta ostensiva, quando todo olho o verá. Nessa interpretação, Elias representa a igreja e Eliseu 144 mil. Nessa linha de interpretação, Paulo também seria um tipo dos 144 mil. Embora ele perseguisse a igreja de Deus, ele teve uma visão de Yeshua após a ressurreição, o que levou à sua conversão imediata e o tornou mais eficaz de todos os demais apóstolos em seu testemunho do Evangelho. Como ele mesmo disse, o seu nascimento se deu fora de tempo, o que ocorrerá também com 144 mil. Essas palavras que ele disse, você vai encontrar em 1 Coríntios 15:8. Entretanto,
Tudo isso está dentro do controle de Deus, dentro das mãos poderosas de Deus, da sua soberania. Segundo os propósitos de Deus, tudo está caminhando de uma maneira maravilhosa. Paulo, como rabino, fariseu e perfeito conhecedor da aliança de Deus com Abraão, afirmou que o evangelho teria que ser pregado primeiro ao judeu, depois aos gentios. E ele fez exatamente isso. Né? É só a gente dar uma lidinha lá em Romanos, no capítulo 1, que a gente verá que ele realmente executou essa tarefa. Isso se repetirá com 144 mil que irão testemunhar primeiro aos seus irmãos judeus a respeito de Jesus e em seguida às nações. Isaías parece profetizar sobre os 144 mil a respeito de seu testemunho às nações, ao dizer assim em nome do Senhor. Isaías 66, 19 diz assim: porém entre elas um sinal, e algum dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lud, que atiram com um arco, a Tubal, a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Este é um capítulo que contém diversas profecias que ainda não foram cumpridas, tal como as dores de parto que Jesus já nos havia falado, a restauração futura de Jerusalém e de Israel, tá? Bem como os novos céus e a nova terra, que também são abordados aqui no livro de Apocalipse. Além de mencionar o sinal na testa dos 144 mil, a profecia diz que eles serão enviados às nações em todas as direções. Após testemunhar para seu povo, eles irão às nações para servirem de testemunhas do Cordeiro em um tempo de terríveis juízos. Né? Será exatamente nessa época em que Deus trará um juízo tremendo sobre a terra. É nessa época que aparece esses 144 mil, que só podem ser usados de uma maneira especial, sobrenatural por Deus. Porque, irmão, depois daquilo que nós vemos em Apocalipse até agora nas aberturas dos selos, as coisas que irão suceder serão simplesmente de deixar qualquer um de boca aberta e com muito medo. Paz, pastor? A abertura do 7º selo, ele traz consigo 7 trombetas, né? Então, no capítulo 7, imediatamente após a menção dos 144 mil, o que João vê? Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que estavam, olha só que maravilha, em pé diante do trono e perante o Cordeiro. Então aqui ocorre o arrebatamento. Enquanto os 144 mil são selados para serem preservados durante o restante da grande tribulação, eles só vão reaparecer no capítulo 14, dessa vez no céu, perante o Cordeiro, adorando diante do trono com um cântico novo que ninguém podia aprender a não ser os 144 mil. Então a gente consegue perceber que é uma clara distinção aqui entre o arrebatamento da igreja e o arrebatamento dos 144 mil. O que pressupõe que serão levados mais tarde, durante a grande tribulação e antes do retorno de Jesus aos olhos de toda a terra. Né? Como 144 mil seriam os primeiros a se converter após o arrebatamento da igreja e durante a grande tribulação, eles são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro, capítulo 14, 4 aí de Apocalipse.
O termo primícias em hebraico, ele é usado na festa das primícias, quando é dedicada à oferta movida pelo sacerdote no templo. É também o mesmo termo usado para a oferta das primícias em Pentecostes. A dispensação dos gentios, ou a plenitude dos gentios, como chama Paulo, ou o que se conhece como tempo da graça, se iniciou justamente na festa de Pentecostes, a partir dos 12 discípulos de Yeshua. Todos, irmão, o que a gente tem que pôr na cabeça? Todos eles eram judeus, né? Tudo que é relacionado à Bíblia, não adianta a gente querer jogar o Velho Testamento fora. Tá? Não adianta. Né? O que nós temos hoje como Novo Testamento foram fatos escritos que Deus permitiu que chegasse até nós e nos desse maior clareza, né? Mas tudo isso já estava escrito ali no que nós chamamos de Velho Testamento. Isso já faz parte da palavra do Senhor há 5.000 anos aí, vai. Mesmo que fosse palavra oral, né? Porque a profecia de Deus, o Espírito de Deus sempre cuidou da vida do ser humano. Ele não fez o ser humano e abandonou o ser humano assim, não. Tá certo? Então nós temos que entender isso. A igreja, tudo bem, mas a igreja começou com quem? Né? Com Pedro, Tiago, João, todo mundo ali era judeu. Quem era Jesus? Um judeu, fariseu, um rabino. Então a gente tem que ter isso em mente, que Deus não jogou Israel para lá não, como alguns estudiosos falam, pegando aí versículos isolados, tá? Então é assim, a partir de então o evangelho se espalha de Jerusalém para toda a terra e continua sendo pregado até os dias de hoje, né? Essa dispensação, ela se encerrará com 144.000, também todos judeus e discípulos de Jesus, como foram os 12 iniciais. Vale notar também que 144.000 é múltiplo de 12, número bíblico para governo, tá bem? Eles pregarão novamente o evangelho a seus irmãos judeus, primeiramente, e depois às nações, provavelmente após a dispersão que se dará após a quebra da aliança do anticristo com Israel, tá certo? No meio da semana de Daniel, quando a perseguição aos judeus será tenebrosa. Será terrível a perseguição que esse povo sofrerá novamente. Né? De acordo com os profetas, os que sobreviverem à grande tribulação, eles serão conhecidos como o remanescente de Israel, que se tornará com o Messias, com Jesus, quando se encontrará, né? Quando ele retornar para Jerusalém, quando todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Esse aqui é que alguns de nós têm uma dificuldade, né, de entender, né? A Bíblia diz que todo Israel será salvo. Mas isso significa realmente que todo Israel será salvo? Ou que Deus aqui dentro desse texto, desse contexto, está falando de um remanescente que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, que o reconheceu como Messias. Aí então, todo esse remanescente, esse povo, será salvo. Porque hoje, irmão, não se engane não, tem israelita aí doidão, viu? Já apostatou da fé faz tempo, viu? E o nosso Deus sendo justo, e como no céu não entra pecado, no paraíso de Deus não entra pecado, porque quando Adão pecou, irmão, olha, irmão, foi assim, ó, foi dado soberania para Adão. Adão tinha que enfrentar o mal? Tinha. Só que Adão não tinha que enfrentar o mal de dentro. Adão tinha que vencer o inimigo de fora. Tá? O que aconteceu aí
é que, infelizmente, poderia ser eu lá ou qualquer um de nós, aceitou uma proposta de colocar aquilo dentro. Se a gente conseguir entender que o mal existia, mas ele estava do lado de fora, tá? Ele estava do lado de fora do homem. Adão era perfeito, era santo. Então ele tinha que transmitir aquilo e continuar cuidando, soberano sobre o paraíso, né, que era essa terra, sobre esse maravilhoso paraíso que Deus criou para a humanidade. Se ele não tivesse tentado, não tivesse colocado para dentro dele isso, seria muito mais fácil, né? Porque o mal, a gente é mais fácil combater quando ele está lá do lado de fora. Agora nós estamos numa questão muito séria. Nossa mente, não é? Passa coisas na nossa mente assim terríveis. A gente olha alguma coisa, já malicia. Está pensando em coisa boa, passa pensamento ruim. Porque o mal, né? Agora ele habita, esse mal, esse pecado, esse mal habita em nós. E isso é terrível. É uma batalha terrível para qualquer um de nós. Não existe super crente, não existe super nada. O que existe são homens e mulheres resistindo ao diabo, ao mal, todos os dias. Se nós não resistirmos, será fatal. Irmão, a gente perde a luta em poucas coisas. Pouquíssimas. Né? Pouquíssimas. Tá? Então a gente precisa sempre se manter vigilante. Vigilante. Né? E por isso que Paulo vive falando, pense nas coisas que são de cima.